podemos definir o seu início? Para um período que pode parecer um pouco abstrato, juntos vamos explorar o que pode ser chamado de era pré-cinema e entender melhor o seu contexto. Vamos também intercalar um pouco com o contexto histórico da época e dessa forma poderemos ter um entendimento completo. Lá na Grécia Antiga, no século VI a.C., aconteciam rituais para o rei do vinho, Dionídios. Nesses rituais aconteciam algumas atuações que depois vinham se tornar o que conhecemos hoje como teatro. O teatro grego tem grande influência nas obras de drama da atualidade e, por esse motivo, podemos dizer que o teatro pode ser considerado o início do cinema. Agora que teremos que pular um bom tempo para a primeira criação, que pode ser considerada uma projeção. No século XV, Da Vinci criou a câmera escura, que consiste em uma caixa escura que tem um pequeno orifício com uma lente que deixa a luz externa passar e projeta o que está do lado de fora, dentro da caixa, porém com a imagem invertida. Bem, um tempo depois, aparentemente 2 séculos, foi criada a lanterna mágica de Atanausis. Essa lanterna consistia no seguinte mecanismo. Era um vidro que era pintado com uma tinta translúcida e uma luz forte que era transmitida no vidro. Ou seja, era uma luz que era transmitida num tecido branco, onde a plateia conseguia ver histórias que eram narradas e normalmente com uma música de fundo. Em 1887, o francês Charles Renaud desenvolveu uma coisa chamada praquinoscópio. O praquinoscópio emprega elementos como um tambor móvel carregado com uma tira de papel contendo uma sequência de imagens. O francês também colocou uma fileira de espelhos, mais especificamente um para cada imagem. As imagens refletidas mostraram-se mais brilhantes e claras do que aquelas visualizadas diretamente atrás das cunhas do tambor. Bem por volta de 1895, Auguste e Louis Lumière fundaram e fizeram a primeira audiência cinematográfica da história, criando o cinematógrafo. O cinematógrafo era uma máquina movida a manivela que tinha a função de, além de projetar, ela captava imagem e revelava em filme, o que inovou a história do cinema e, na verdade, fundou essa indústria. O primeiro filme se chamava A Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, e assim mudaram a história. Nessa época, os filmes eram mudos, apenas com uma música tocada ao vivo por músicos dentro da sala de cinema. E nesse mesmo período, Georges Méliès começou a estudar novas técnicas de filmagem. Em 1902, ele exibiu o filme Viagem à Lua, que foi um clássico no início do cinema. Nesse período, os filmes eram de curta-metragem, tendo ali por volta de uns 16 minutos por rolo de fita. Depois disso, eles tinham que trocar de rolo e exibir mais 16 minutos, o que tornava muito mais cara a exibição. Com o interesse do público em assistir obras de múltiplos rolos e se dispondo a pagar mais caro para vê-los, logo as produções curtas foram perdendo espaço. Os filmes, até meados de 1927, não tinham som, e para representar as falas, eles colocavam uma coisa chamada de intertítulos, que eram basicamente caixas de textos que apareciam os diálogos presentes nas cenas. Bem, falando agora da Era Muda, teve 3 filmes que foram muito marcantes e clássicos. O primeiro sendo Nosferatu, de 1922, The Kid, de 1921 e principalmente Metrópole, de 1927. O último sendo completamente disruptivo para a indústria do cinema. A partir de lá, ele se tornou um fenômeno e a indústria começou a investir mais e mais dentro do cinema e dentro dessa área. Em 1927, surgiu o cinema sonoro com o filme O Cantor de Jazz, de Alan Crosland. Devemos lembrar que nessa época a sociedade não tinha as mesmas discussões que vemos hoje em dia. No último filme citado, por exemplo, haviam algumas cenas de blackface, que são bem problemáticas. E hoje em dia, o cinema apresenta uma grande importância para as causas sociais. Por volta desse período também, os filmes começaram a ter cores, coisa que transformou a indústria. No início, era muito difícil fazer um filme colorido, mas depois outras técnicas foram desenvolvidas para facilitar esse processo. Entre 1920 e 1950 foi a época de ouro de Hollywood, onde vários filmes foram produzidos e vários talentos foram descobertos. Essa época foi muito marcante pela evolução técnica, com vários ângulos de filmagem diferentes e várias técnicas de filmagem novas que foram implementadas. Vale se lembrar que essa época foi muito interessante e muito peculiar porque foi um período entre guerras. Então os filmes retratavam bastante, de forma abstrata ou concreta, os percalços políticos que estavam acontecendo no momento naquele mundo. Ainda na era de ouro do cinema tivemos filmes marcantes, como E o Vento Levou, de Victor Fleming, e Cidadão Kane, de Orson Welles. Nos anos 40, o cinema era principalmente realista e neorrealista, com um dos principais movimentos sendo o neorrealismo italiano.
Os filmes retratavam vários fatores sociais e tinham, muitas vezes, atores desconhecidos que utilizavam as falas deles mesmos, sem seguir um roteiro. Assim, retratavam de forma mais verídica a realidade dos países afetados pela Segunda Guerra, que os países afetados pela Segunda Guerra passavam. Mas também eram vistos como filmes maçantes, pois poderiam ser muito extensos e com diálogos cansativos. Bem, no começo dos anos 60, cansados dos movimentos anteriores, principalmente nos Estados Unidos, que tinha uma visão mais mercadológica e mais comercial do cinema, aconteceu um movimento no final dos anos 50 e começo dos anos 60. Esse movimento se chamava Nouvelle Vague. Ele trazia maior subjetividade e planos sequências mais longos para suas tramas, o que trazia uma maior experiência do telespectador, que se conectava mais com a obra. Atualmente, vários estilos de filmes se inspiram no que a Nouvelle Vague fez e mostram melhor a geografia dos locais onde os filmes estão inseridos. Nesse movimento, o foco era no papel do diretor, não mais nos diálogos e na história em si. Ela deveria ser coerente, mas na maioria das vezes os filmes não aconteciam de ordem cronológica e adotaram uma nova forma de contar a história. Valorizavam também ambientes externos. Um outro valor que tem extrema importância nessa vanguarda é não por fazerem um cinema pelo lucro, mas sim fazer pelo cinema, o cinema em si. Na década de 70, vários filmes clássicos surgiram, e nos referimos a clássicos como Star Wars, de 1977, Tubarão, de 1975 e O Poderoso Chefão 1 e 2. Esses filmes têm uma importância enorme até os dias de hoje, e são filmes que alguns de seus criadores estão vivos até hoje, produzindo mais obras, como Steven Spielberg, que o filme mais recente produzido por ele foi Maestro, que está na Netflix, e Martin Scorsese. O filme mais recente dirigido por ele foi Assassino da Lua das Flores. Bem, agora falando um pouco sobre os anos 80 no cinema, não teve mudanças significativas, mas o que mais mudou foi a mentalidade da indústria, que passou a visar mais o setor apelativo e de lucro, o que fazia os filmes serem mais blockbuster, ter mais efeitos visuais, tanto digitais quanto práticos. O que fez o cinema perder um pouco da sua carga dramática, mas ganhar áreas de super-heróis e de aventuras cinematográficas de ação. Bem, agora falando um pouco sobre os Estados Unidos no período de Guerra Fria. Tinha uma tendência muito grande de fazer propagandas negativas e colocar de forma sarcástica e até estereotipada os russos soviéticos da época no cinema. Eles sempre eram retratados como pessoas frias, pragmáticas e às vezes até inocentes e bobos. Isso continuou se mantendo no fim da Guerra Fria e até deu uma intensificada, mas a partir dos anos 2000 essa tendência diminuiu dentro do cinema. Hoje em dia, existem poucos filmes que sejam considerados cult, e eles normalmente não são vistos mais da mesma forma como eram antes. A dinâmica de ir ao cinema também mudou bastante, depois dos streamings. Hoje no Brasil, principalmente, o acesso ao cinema é bem limitado, tanto pelo valor dos ingressos quanto pela falta de incentivo familiar, que muitas vezes não vem como algo necessário, ou por pensar em ser um gasto de dinheiro. Em julho de 2023, aconteceu uma grande greve de atores, atrizes e roteiristas, que se sentiam desvalorizados pelo novo sistema de produção de filmes e séries, algo que está muito ligado com o assunto citado anteriormente sobre os filmes serem feitos visando apenas o lucro. É inegável que o cinema é uma das artes mais lindas e bonitas do mundo. Além dele ter se tornado uma indústria de mídia que alcançou todas as massas de uma forma criativa e cativante, o cinema traz visibilidade para histórias reais e ficcionais, além de transmitir tudo o que acontece na sociedade em uma relação dialética, onde o cinema transfere tudo o que está acontecendo na sociedade do momento, mas também que altera a própria sociedade. Então o cinema influencia o mundo e o mundo influencia o cinema. Mas não é só de flores que se vive o mundo. Durante vários momentos, os cinemas e os filmes foram utilizados como mecanismos políticos para divulgar mensagens políticas ou dizer que certa pessoa era perigosa. Dessa forma, as massas poderiam ser atingidas por discursos irreais ou com viés de manipulação, o que aconteceu de forma clara na Segunda Guerra Mundial. Além de existirem diretores, atrizes e atores que são bem problemáticos e propagam falas preconceituosas que muitas vezes não contratam intérpretes por terem diferentes visões políticas e sociais. Assim como aconteceu com a atriz Melissa Barreira, que foi demitida do filme Pânico 7 por ter demonstrado o apoio à Palestina. Bom, mas mesmo com essas questões problemáticas, o cinema continua sendo extremamente importante. Agora, pega essa pipoca e vá apreciar a última arte. Eu tô indo.